carro, né? Ela sempre descansa assim da gente. Tem espaço. Eu disse pra ela assim, mas tem nunca ido pra igreja, a senhora vai domingo, mas se a filha levasse ela de carro, né, e pegar a senhora, e a senhora sentar lá no cantinho da senhora, não senta colado com ninguém não, né? Mas eu vou falar com o Marquinhos pra me levar. Aí depois ela subiu pra rua, sabe? Ficou andando a rua toda, né? E não quer ir pra igreja. É o filho que não deixa. Aí vamos com um monte de bebê de domingo, né, pra rádio, e ela fica sozinha em casa. Ela se pode ver de novo. Aquela terceira de novo, né? A meia, aí depois tem das ofertas, da terceira de novo. Eu vou lá e boto ela. Isso tá certo. E essa coroa eu passei colocar ela. Vai ser essa. Isso. E essa. Vai estar na sequência. Isso. Vai estar lá. Só essa que não tá. Essa aqui tá na sequência. Só essa que não tá. Tem Vai uma tirar antes. o ofertório. Isso, é um pra essa. Já tô já 100 dias, ou 24 horas aqui nessa. Ele falou que qualquer coisa segunda-feira. Pagar com preço lá. Aí eu avisei ele, ela arrebenta com isso, eu vou só olhar, fazendo exercício no corredor. Calma que deu. Ontem de tarde o fisioterapeuta veio. Meu Jesus, só em ti a minha alma se fará, só em ti, só em ti, meu Jesus.
seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Seu grande Sou por Jesus de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, ardente louvor. Para salvar. Não olhei a Deus quando botou uma mulher lá em casa e botar no domingo. Nas quarta-feiras não passa domingo. Não sei se ele botou nas quartas ela. Bota ela no domingo. É, porque nas quarta-feiras não pode dormir. Tá na banda de uma pessoa, tá em casa. Tá em casa. A casa da menina que chegou no trabalho, chega tarde, né? Aí não dá bom. É, mas não dá pra já também quer trazer a menina agora, que a menina tá meio doentinha. A menina? Coisa de criança. Na semana passada também minha neta pegou um doentinho. Os queixos já nascendo, aí estourou o ovo. Isso é bom. A criança só por isso que ela tem o vício. Esse nascimento de dentro.
aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Sejam todos bem-vindos. E continue nos assistindo, que Deus tem algo para você hoje. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigado, Jesus. Para te louvar e engrandecer, Senhor. E dizer que só o Senhor é Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo, por esses dias que chegamos até aqui, Senhor. E agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a nossa devocional que está no Salmo 121. Amém. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. O nosso socorro vem do Senhor. Que maravilha, né, meus irmãos? Não são familiares, não são amigos, não são riquezas. Nossa garantia de socorro está em Deus. Amém. É a fonte perfeita de satisfação das nossas necessidades materiais e espirituais. Precisamos confiar nele de todo o coração e buscar a sua graça para sermos ajudados em tempos difíceis, como é o que estamos passando agora, né? Quantos não têm pedido o socorro do Senhor? E ele não tem desamparado. Houve casos de morte? Houve. Mas ninguém sabe dos propósitos de Deus. Mas que ele tem nos guardado até aqui, meus irmãos, ele tem. Essa semana eu estava lendo no Salmo 116, o versículo 12. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que ele tem nos feito? Que daremos ao Senhor? Será que é só chegar na igreja? Obrigado, Senhor, por aquela bênção. Quando a gente agradece uma coisa, está pedindo duas. Será que isso é o suficiente para sermos gratos ao Senhor pelos benefícios que ele tem nos feito? Eu acho que agradaria mais ao Senhor era um coração aquebrantado, que é o que ele diz, né? Amém. A um coração aquebrantado ele não rejeitará. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou pedir ao irmão Tiago para orar pela vossa irmã. Amém. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos juntos aqui novamente, Pai, para te adorar, para ouvir mais da tua palavra, Senhor Deus, para te adorar cada vez mais, Senhor Deus. Obrigado pela palavra lida, Senhor Deus, que realmente nós possamos colocar em prática o que foi lido, Senhor Deus, porque tu és, Senhor, nosso guarda, Senhor Deus, a nossa fortaleza, Senhor Deus, o Senhor que está conosco, Pai, nos momentos de tribulação, nos nossos momentos de vale da sombra da morte, em todos os nossos problemas e nos males que nós passamos, o Senhor sempre está conosco, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor nos guardar, Senhor, em meio a tantos problemas, Pai, em meio a essa crise que estamos vivendo, Senhor Deus. Obrigado por estar vivendo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Estão enfrentando essa doença, Pai, que também estão enlutados, esteja guardando, Pai, no nome de Jesus. É isso que imploramos a Ti, Pai, e te pedimos, no Teu santo, precioso nome, Jesus. Amém. 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 Vamos para o nosso momento de louvores. O cantor cristão 314. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer
sem cessar, ele atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando no eterno braço do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus. 366. Descansar.
momento de agradecimentos e pedidos. Você que está nos acompanhando de casa, faça seus pedidos de orações, que ao final do culto o irmão vai estar orando. Queria agradecer mais uma oportunidade de estar com os irmãos reunidos e também pedir, né, pela minha saúde. Não estive bem durante 6 dias aí, sentindo dores 24 horas, né, na coluna, mas graças a Deus já estou um pouco melhor hoje. Queria pedir para os irmãos terem orando por mim. Amém. Também eu quero agradecer a Deus, porque Deus é bom. A gente às vezes passa por um momento difícil, mas Ele está na hora das aflições, é que a gente vê quanto Ele é bom conosco. Ontem à noite a minha neta estava um pouco meio doente e eu conversei com Jesus que Ele ama as crianças, né? E ama o povo dele também, não só as crianças. E que Ele cuidasse a minha neta e de curar. Graças a Deus hoje. Tem que clamar e pedir a Ele mesmo, porque Ele é só quem resolve Ele mesmo. É o nosso socorro. É o socorro. Então a gente, às vezes, tem que estar vendo as graças de Deus na nossa vida. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pela irmã do irmão. Amanhã ela vai para o pré-natal. Ela fez uma ultrassom a semana passada. Ela está com 7 meses e o médico está achando que vai ter que tirar o bebê antes dos 9 meses pela situação dela, né? Pela diabetes, o bebê está grande. E para não correr risco, aí amanhã que ela vai ter a decisão, que é que a médica vai dizer. Eu peço ao irmão que esteja orando por ela, né? Graças a Deus ela está bem confiante. E até aqui deu tudo certo, e se Deus quiser vai dar até o fim, né? Esses dias a gente vai estar aqui com Elias e Emanuel, se Deus quiser. Irmã Camila, ore pelos pedidos e agradecimentos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por ter nos trazido até aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, por cada agradecimento que foi levantado, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do nosso coração grato, Senhor, diante de Ti, Senhor. E que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, pegando todos esses pedidos, Pai. Que o Senhor possa estar respondendo a cada um, em nome de Jesus. Casos de enfermidade, Senhor, que o Senhor possa estar sendo o médico dos médicos, Senhor, na vida de cada um dos irmãos. Obrigada, Senhor, por estar aqui mais uma vez na Tua casa. Possamos estar de coração aberto, Senhor, para que a Tua palavra possa entrar e fazer a transformação, Senhor, necessária, Senhor, que precisamos, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Minha vida
e as ofertas e pelo nosso pregador da noite. Senhor meu Deus, muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade, Senhor. Abençoa, Senhor, cada oferta, cada dízimo que foi dado para a tua casa, Senhor Jesus. Porque eu sei que não é para ti, tu não precisa, tu és o dono do ouro e da prata. Mas pela necessidade, Senhor, da tua obra. Abençoa cada um que ofertou e os que também não ofertaram, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um. Obrigado, Senhor. Oro agora, Senhor, pelo nosso irmão Moisés, que vai trazer a tua palavra, Jesus. Que o Senhor possa abençoá-lo, Jesus. Que o Espírito Santo inspire, Senhor, nele a palavra que tu queres, Senhor, que guarde o nosso coração nesta noite. Obrigado por tudo, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graça e paz a todos. Amém? Amém. É um prazer mais uma vez, uma alegria estar junto com os irmãos para a gente estudar um pouco a palavra do nosso Deus. Sem demoras, vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, capítulo de número 4. Oséias, capítulo de número 4. Meus irmãos, esse texto de Oséias é um dos textos mais conhecidos desse livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 4. Justamente porque, por conta do versículo de número 6. Quando você achar, fique de pé e vamos ler o versículo de número 6. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas o versículo de número 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, porque de fato de vocês, sacerdotes, rejeitaram o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado a Deus por mais esse momento que nós estamos em Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado através da Sua palavra. Nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, ó Deus. De mim que vou levar a Tua palavra e daqueles que vão ouvir, ó Deus. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, abastecidos da Tua palavra. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Oséias, como nós estamos vendo nos nossos estudos, Oséias é levantado em um tempo difícil daquela época. Nós vimos tanto Amós como Oséias eram tempos difíceis da nação de Israel. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que Deus ele vai acusar o povo, dos versos de 1 a 3. Depois, Deus vai acusar os sacerdotes, dos versos 4 a 10. E dos versos 11 ao versículo 19, nós vamos ver uma prática de culto que não era costume naquela época. O povo de Deus, meus irmãos, que deveriam ser exemplo naquela época, não estavam sendo exemplo. Eles estavam, como nós já vimos aqui, um espírito de prostituição tinha se apoderado daquelas pessoas que deveriam ir a Deus. E, meus irmãos, nós vamos ver através aqui de Oséias, que os tempos que Oséias estava vivendo aqui nesse capítulo 4 não é bem diferente dos nossos tempos. Não está muito longe aquilo que Oséias viveu e aquilo que nós estamos vivendo hoje. Aonde, meus irmãos, nós vemos o povo de Deus, não existe mais diferença entre o povo de Deus e os ímpios. O que os ímpios fazem, o povo de Deus também faz. Igual na época de Oséias, o povo de Deus hoje, e eu não vou dizer a grande maioria, porque Deus tem aqueles que são fiéis a Ele. Mas tem uma grande parte aí que servindo a Deus, mas servindo outras coisas. Se não vejamos, versos de 1 a 3. Israel, escutem a palavra do Senhor,
os moradores da terra. Perceba bem que ele diz, Deus agora ele se passa a ser o juiz. Deus diz, olha, eu tenho uma controvérsia contra vocês. E aqui é bem que ele diz, filhos de Israel. Ele se dirige ao povo, mas a controvérsia de Deus é com os moradores da terra. Não é só o seu povo, mas a todos que estavam seguindo. E qual é essa controvérsia? Qual é essa acusação que Deus tem contra o povo? Olha o restante do versículo. Ele diz, não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus na terra. Perceba bem, o povo de Deus não tem amor, não tinha conhecimento, não tinha a verdade de Deus. E quando o povo de Deus não tem isso, os outros também não vão ter. Os ímpios não vão ter conhecimento de Deus. Porque aqueles que deveriam ter o conhecimento de Deus, amar a Deus, não estavam fazendo isso. Ou seja, meus irmãos, aqui nós vemos uma depravação do povo. As pessoas estavam depravadas moralmente e elas estavam depravadas espiritualmente. Elas tinham as suas práticas, como nós vimos com mulheres prostitutas, tinham seus adultérios, e isso religião delas, porque eles estavam se prostituindo e adorando a outros deuses. Ou seja, era uma degradação moral e uma degradação espiritual. Mas se Deus diz, olha, eu tenho uma controvérsia contra vocês, porque não há verdade, não tem amor, não tem conhecimento de Deus. Meus irmãos, e quando a terra não tem conhecimento de Deus, quando a terra não adora a Deus, o que é que acontece com esses homens? É o que ele diz no versículo 2, veja comigo. Mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Percebam, meus irmãos, que não tem diferença aqui entre o ímpio e o povo de Deus. Aquele povo que era chamado a ser luz no meio das trevas, aquele povo estava sendo trevas. Aquele povo não estava sendo luz. Aquilo que Cristo diz, vocês são sal e vocês são luz. E essas pessoas não estavam sendo. Porque, meus irmãos, não tinham verdade de Deus, não tinha amor no coração dessas pessoas. E elas não conheciam a Deus. E apenas, meus irmãos, só tinha juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, violência, homicídios em cima de homicídios. Ou seja, meus irmãos, esse era o retrato do povo de Deus. Às vezes não está muito longe do povo de Deus de hoje. De algumas pessoas que estão em algumas denominações e se dizem evangélicas. De algumas pessoas, meus irmãos, que acham ser alguém diante de Deus. Pessoas que muitas vezes, em nome de Deus, matam seu marido e diz que não matou, mas está dentro da igreja. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja roubando o dinheiro das pessoas, mas estão dentro da igreja. Como simples disfarce de cristãos. E a Bíblia é clara. Por conta de vocês é que o nome de Deus é blasfemado. O nome de Deus muitas vezes não é blasfemado por conta do ímpio, não, mas por conta dos crentes. Daqueles que deveriam ser luz em meio às trevas. E quando não tem, meus irmãos, conhecimento de Deus, nós vemos tudo isso. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que não só as pessoas padecem, mas a natureza também padece. Olha o verso 3. Ele diz, por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, e com as aves do céu, até os peixes do mar estão morrendo. Percebam, meus irmãos, que existe uma ligação aqui, entre o pecado do povo e o que acontece muitas vezes no mundo. Aí às vezes você diz assim, mas a gente está tendo um aquecimento muito grande, global.
acontecendo isso. E o que é que acontece? E por que isso acontece? Por conta das queimadas ilegais. E por que vem essas queimadas? Por conta do pecado, da ganância das pessoas de terem mais. Por isso que a Bíblia diz, até a terra padece. E a terra, meus irmãos, padece não é porque os animais têm pecado, mas é porque o ser humano tem pecado diante de Deus. Por conta da ganância, então até a terra ela padece. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que o julgamento de Deus muitas vezes vem através dessas coisas. Nós vimos que Sodoma e Gomorra, o que foi que aconteceu? Deus mandou fogo. Provavelmente aquela cidade ali de Sodoma e Gomorra não nasce mais nada por conta do solo. Mas por que Deus mandou aquilo? Não foi porque os animais estavam rebeldes contra Deus. Não foi, mas porque o povo estava rebelde contra Deus. Então, meus irmãos, segundo aqui Oséias, existe uma ligação de muitas coisas que existe na terra. A terra padece por conta do pecado do ser humano. E se você der uma olhada depois lá em Números capítulo 11, dos versículos de 1 a 3, ele vai falar sobre isso. Esse sofrimento que a terra tem. Mas, meus irmãos, as pessoas naquela época eram cínicas. E os sacerdotes de Deus também eram cínicos. Se não vejamos versículo 4. Agora ele está com a acusação voltada aos sacerdotes. Antes era contra o povo. Agora ele diz versículo 4. Todavia que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Ou seja, meus irmãos, os sacerdotes eles estavam dizendo que a culpa era do povo. Estava falando, a culpa da nação estar desse jeito é por conta de vocês. E aqui Deus está dizendo, olha, ninguém acuse eles. Eles vão ter culpa? Vão ter. Mas a grande culpa do povo estar desse jeito é por conta de vocês, sacerdote. É por conta de vocês. E nós vamos ver por que estava acontecendo isso. E no versículo 5 ele diz, por isso, por conta de vocês, vocês vão tropeçar de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. Percebam bem, meus irmãos, Deus está dizendo, olha, vocês irão tropeçar de dia. Quem é a pessoa que tropeça de dia? Dificilmente isso acontece, né? Porque você enxerga um buraco, você vê uma coisa, você vê uma outra. Mas segundo Deus aqui, eles iriam tropeçar de dia, eles iriam cair na palavra de dia. Talvez alguém pudesse cair de noite, porque não enxerga muito bem, porque está vendo isso. Mas Deus está dizendo, vocês vão acontecer isso. O que o profeta de vocês falar de dia, vocês vão cair. O que eles falarem à noite, do mesmo jeito. Isso vai acontecer. E Deus ainda diz, e eu destruirei a mãe de vocês. Claro que Deus aqui não está dizendo da mãe daquelas pessoas. A mãe aqui significa Israel. Deus está se dirigindo a Israel. Deus está dizendo, olha, eu vou destruir vocês, porque vocês não estão me seguindo. E agora, meus irmãos, ele entra no ápice dessa carta. Desse livro, que é o versículo de número 6. Ele diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Ou seja, todo o pecado que as pessoas estavam cometendo é porque eles não tinham conhecimento de Deus. Eles tinham se rebelado contra Deus e eles não tinham conhecimento de Deus. E aí o sacerdote diz, olha, mas eles estão fazendo isso porque eles querem. A culpa é deles. Não é nossa. E aí, como nós já vimos aqui no versículo 4, ele diz, não é deles a culpa é de vocês. E agora Deus dá a sentença final. Porque o povo estava entrando dessa forma. Olha a continuação do versículo, ele diz, pelo fato de vocês, sacerdote, rejeitarem o conhecimento. Perceba bem, meus irmãos, o povo de Deus estava sendo destruído, o povo de Deus estava sendo rejeitado, estava andando em pecado por conta do
sacerdote. É como se fosse nos dias de hoje, a gente dissesse, o povo está desse jeito porque está faltando liderança. A liderança está corrompida. A liderança não tem esse conhecimento de Deus. A liderança ela quer outra coisa, mas ela não quer esse conhecimento de Deus. Perceba bem, meus irmãos, como nós vamos ver aqui, como ele diz, tal povo, tal sacerdote. Quando a igreja tem um pastor ruim, e quando eu digo ruim é em aspecto de pecado, que não gosta de expor a palavra de Deus, de falar daquilo que as pessoas têm, o povo caminha de vento em popa para a destruição eterna. É isso que ele está dizendo aqui. O meu povo está sendo destruído. O meu povo está sendo arruinado por conta de vocês. Por quê? Porque vocês rejeitaram o meu conhecimento. Nós sabemos, meus irmãos, que os sacerdotes, os levitas, os profetas, eles tinham que ter conhecimento de Deus. E esse conhecer de Deus era o que nós vemos Cristo sempre dizer, é conhecer e praticar. Talvez eles tinham conhecimento da lei de Deus, mas eles não estavam praticando a lei de Deus. E quando um líder não pratica a lei de Deus, o povo também não vai praticar. Porque se ele não pratica, não está dando um bom exemplo. Não é assim? E Deus diz, olha, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o meu conhecimento. E agora vem o castigo desses sacerdotes. Deus vai pagar na mesma moeda a eles. Olha o restante do versículo. Primeiramente Deus diz, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o meu conhecimento. E aí Deus diz, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Ou seja, meus irmãos, eles esqueceram o mandamento de Deus. Eles tinham, meus irmãos, na mente dele, como diz lá em Deuteronômio 31, dos versos de 9 a 13, eles tinham que seguir a Deus. Moisés, já no finalzinho da vida dele, ele diz isso. Eles tinham que seguir a Deus, eles tinham as leis de Deus, então eles tinham abandonado a Deus. Então, meus irmãos, da mesma forma que eles tinham rejeitado a Deus, Deus ia rejeitar esses sacerdotes. Eles não iam ser mais sacerdotes diante de Deus. É isso que Deus diz, olha, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Esse era o castigo de um sacerdote, meus irmãos, que não queria saber de Deus. Deus iria rejeitar essas pessoas. Deus iria rejeitar aqueles seus filhos que viessem depois. E olha a segunda coisa que ele diz. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Os sacerdotes, eles tinham se esquecido da lei de Deus. E aí eu lembro sempre muito quando eles estão reconstruindo o templo, e eles chegam lá para o rei, diz, rei, nós achamos o livro de Deus na casa de Deus. Meus irmãos, o livro de Deus estava esquecido na casa de Deus. E quando o rei vê aquilo, o rei rasga as suas roupas, as suas vestes e diz, vá consultar a Deus. Porque nós temos pecado contra Deus. Perceba bem, meus irmãos, o livro estava dentro da casa de Deus, mas o livro era esquecido por eles. Ou seja, meus irmãos, eles esqueceram da lei de Deus. Eles tinham que ensinar a lei de Deus e eles não estavam ensinando a lei de Deus. E Deus paga na mesma moeda. Deus diz, também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus está dizendo, olha, seus filhos queriam ser sacerdotes, eu vou esquecer dos seus filhos. Porque se vocês não estão andando dessa forma, é isso que vai acontecer. Meus irmãos, algumas pessoas dizem, filho de peixe, peixinho é. Filho de crentinho, crentinho não é. A gente vê isso na Bíblia. Quem foram os filhos de Eli? O homem íntegro diante de Deus. Mas que os seus filhos não andaram diante de Deus. E chega Deus e diz, olha, Eli, eu vou ter que castigar os seus filhos. Eli sabia de tudo aquilo, mas Eli
na hora que chegou para confrontar os seus filhos, eles já estavam fazendo aquilo. E Deus já iria castigar. E é bem interessante, meus irmãos, que diz que ele já estava sentado, já cego, muito pesado numa cadeira, e os filhos de Eli vão para a guerra. E diz a Bíblia que morrem os filhos de Eli, algumas pessoas. Mas Eli sabia do que ia acontecer, e ele dizia a arca do Senhor. Ele diz, aí o homem diz assim, a arca do Senhor foi tomada. Nesse instante, meus irmãos, diz a Bíblia que Eli caiu e morreu. Eli sabia que os seus 2 filhos tinham pecado, mas Eli não queria ficar sem a presença de Deus. Eli sabia que a arca de Deus era a presença de Deus. O pior mal que poderia ter na vida de Eli era a arca de Deus ter ido embora. Era Eli ficar sem a presença de Deus. Porque Eli sabia que seus filhos eram pecadores. Eli, quando vai falar com os seus filhos, ele vai falar muito tarde. É ao contrário de Deus. Deus, quando ele vai falar com os seus filhos, ele chega na hora certa. Ele diz na hora que você está pecando. Mas esses sacerdotes aqui, meus irmãos, eles não estavam caminhando na palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque esses sacerdotes, eles queriam mais. Eles não queriam só apenas rejeitar a palavra de Deus. Mas tinha algo por trás que esses sacerdotes queriam. Olha o versículo 7 e 8. O versículo 7 diz assim: quanto mais estes se multiplicaram, ou seja, quanto mais os sacerdotes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a honra em vergonha. Ele está dizendo, quanto mais surgiu sacerdote no meio de vocês, mais vocês pecaram contra mim. Não deveria ser ao contrário? Quanto mais surgisse homens e mulheres de Deus, deveria diminuir o pecado. Mas o que aconteceu aqui? O pecado aumentou. E aqui está uma lição muito boa nos dias da gente, nos nossos dias. Não adianta ter igreja de porta em porta. Não adianta ter igreja de uma esquina e outra ter igreja. Se a vida do líder ou se a vida dos crentes não forem mudadas. Porque era o que estava acontecendo aqui. Os sacerdotes tinham se multiplicado. Se tivesse 10 sacerdotes, agora tinha 20. Se tivesse 20, ia ter 40. Nos nossos dias, meus irmãos, se um bairro tiver 2 igrejas, eu não sei aqui em Serra Redonda, mas lá em Campina Grande, você vai passar em algumas ruas, é 5, 6 igrejas. E a pergunta é, o que tem mudado na vida das pessoas? Não tem mudado nada. Nada tem mudado, meus irmãos. Por quê? Porque as pessoas não querem abandonar o seu pecado. Um líder briga com o outro aqui, o cara vai para a igreja e é chamado de pastor. O cara sai de uma igreja pecando contra a igreja, contra a liderança. Ele sai, mas ele sai e abre uma igreja lá na frente. Como aquela pessoa que diz assim, a disciplina que fulano deu em você não vale aqui para a minha igreja. Meus irmãos, e isso é muito complicado. Meus irmãos, não adianta a gente ter igreja de esquina em esquina se não houver mudança de vida das pessoas. Os sacerdotes aqui, eles tinham se multiplicado, mas tinha se multiplicado o pecado. Hoje nós temos igreja de esquina em esquina, mas nós temos pastores hoje sendo presos, porque está desviando dinheiro. Nós temos pessoas aí que se dizem cristãs, acusadas de ter matado o marido. Pessoas aí que estão desviando dinheiro. Mas o cara é pastor. O cara está nem aí porque está dentro da igreja. E Tiago já disse isso. Tiago, no Rio de Janeiro eu já tenho chamado traficante. O cara é traficante, mas está dentro da igreja. Porque acha que aquilo é algo sério. É o cara que chega e diz assim, ó, antigamente a gente
matava aqui dentro do morro, cortando a cabeça. Hoje em dia a gente não faz mais, a gente mata só com tiro e acabou-se. É o mesmo assassinato, meu irmão. Pode dizer, meu irmão. Nas metrópoles como Rio, São Paulo, as pessoas que estão dentro do presídio fez a pior coisa. Se converteu, glória a Deus. Sabe? Mas sai, é um pastor. Isso. Vai fundar uma igreja e vai ser um pastor. Nem o preparo, mas vai ser um pastor. Exatamente. Perceba bem, meus irmãos, que aqui tinha se multiplicado, mas tinha multiplicado também o pecado das pessoas. Como eu disse, não adianta igreja de esquina a esquina se as pessoas não mudarem o seu jeito. Se as pessoas não tiverem transformação de vida. Ou seja, quanto mais se multiplicaram, tanto mais eles pecaram contra Deus. E Deus diz, eu mudarei a honra e vergonha. Isso aqui é interessante. Pessoas hoje que arrogam a honra para si. De vez por outra estão aí, estampadas nos jornais, dizendo eu saí, hoje eu sou pastor, hoje eu abri meu ministério, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo. E de repente essa honra que essa pessoa achava que tinha, ela é transformada em vergonha. Porque quando meus irmãos, um falso profeta, Deus vai mostrar. Talvez aqui ele não mostre, mas no juízo final ele vai dizer isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Os escândalos vão vir, meus irmãos. Lucas capítulo 17, os escândalos vão vir. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. É isso que a Bíblia diz, meus irmãos. Igrejas se multiplicam. Mas na verdade eles não querem nada de falar de pecado. Porque pecado é algo ruim, né? Pecado vai me tirar da igreja. Às vezes eu sou um cara influente, vai me tirar da igreja. Olha o versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo. E o seu desejo é que o povo continue a pecar. Meus irmãos, veja isso aqui. Eles se alimentam do pecado do meu povo. A gente sabe que os sacerdotes eles faziam isso. Eles tinham o sustento do templo. Uma coisa era para eles e outras coisas eram para o sustento do templo. Era algo dividido, era um direito que eles tinham. As pessoas iam, prestavam os seus sacrifícios, tudo aquilo e levavam do templo. Mas diz aqui a Bíblia, meus irmãos, que eles estão se alimentando do pecado do povo e o maior desejo é que eles continuem a pecar. O sacerdote que deveria repreender e dizer, vocês estão errados, ele estava achando bom o pecado. Porque quanto mais pecado, mais oferta. Quanto mais pecado, mais sacrifício aqui. Quanto mais pecado, mais dinheiro vai entrar. Para que eu vou dizer nada? Para que eu vou falar em pecado? Tu é doido, meu irmão, de eu falar em pecado? Teu irmão, o irmão na minha igreja. Não, eu não vou falar. O irmão tem um dízimo alto na minha igreja. O irmão tem uma família influente. Se ele sair, meu amigo, acaba. Eu vou ficar sem salário. Rapaz, o prefeito, o vereador, não sei quem frequentar a minha igreja. Eu vou falar do pecado dele. Não vou não, que eu vou ficar sem isso. E alimenta o pecado dessas pessoas. Meus irmãos, um líder que ele não confronta o pecado das pessoas, ele está sendo conivente. Já viu aquela pessoa que diz assim, é melhor estar na igreja do que do mundo. Mas ele vai ficar 50 anos dentro da igreja e se ele não conhecer Jesus Cristo, ele está no inferno. Essa é a questão, meu irmão. Se ele não souber quem é Jesus Cristo, e se ele não mudar a vida que ele tem, promíscua, de adultério, enganando o povo, ele está no inferno, meu irmão. Ele vai ter 200 anos dentro da igreja, mas se ele não mudar a vida dele, ele está no inferno. Isso, meus irmãos. Por isso que eu disse, não adianta igreja de esquina em esquina. Tem que ter mudança de vida. Meus irmãos, isso aqui é muito, muito interessante, meus irmãos. Esses sacerdotes aqui, eles viraram mercenários. Eles estavam só pensando no dinheiro das pessoas. Meus irmãos,
nós temos líderes nas nossas igrejas que confrontam os nossos pecados, nós temos que ficar alegres. Porque se ele é conivente com aquilo, ou talvez ele pratica a mesma coisa, ele tem vontade de praticar. Meus irmãos, nós não devemos ter medo de falar, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz isso. E eu gosto muito lá de Jesus Cristo, quando está falando aos seus discípulos, lá em João 6, a partir do versículo 60, e diz antes que vários discípulos começaram a abandonar Jesus. E aí Jesus ele olha para os 12, olha a sua igreja, e diz assim: vocês também querem me abandonar? Aí se levanta Pedro, diz: mas Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. Eu sei que o seu discurso é duro, mas eu sei que se eu sair da tua presença, Senhor, eu não vou ter nada. Eu não vou me salvar, Senhor. Eu sei muito bem disso. Eu sei que o seu discurso de confrontar o meu pecado e tentar me ajudar, eu sei que é duro, mas é isso que eu quero para mim. O cristão não tem vida fácil, meu irmão. O cristão que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. A Bíblia já diz isso, 1 João já diz. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A vida, meus irmãos, do crente é isso. É olhar a Deus, olhar a Jesus Cristo e seguir a Ele. Por isso, meus irmãos, que se você tiver um líder na sua igreja que confronta o seu pecado, não ache em mim. Não ache em mim. Porque aquilo ele está fazendo para o seu bem e o bem da igreja. Porque já pensou se ele não confronta o seu pecado? Aí eu não vou falar do pecado de fulano, porque fulano dá o dízimo alto na igreja. Mas de repente, tem aquele irmão que não tem esse dízimo muito alto na igreja. É um irmão que chegou agora e tal, tudo aquilo. Aí aquele irmão vê aquele que está pecando e vai pecar também. Mas o pastor não fala com o outro e vai falar com ele. Qual é a moral que esse pastor vai ter? Nenhuma. Nenhuma vai ter. Meus irmãos, quando nós temos um pastor, um líder mercenário, quando nós temos alguém que não quer confrontar o pecado do povo, esse homem é um homem pecador. E o povo também vai ser pecador. Olha o versículo 9. Ele diz: por isso, tal povo, tal sacerdote. Se o pastor é de um jeito, se ele passa a mão nos pecados daquelas pessoas, a igreja está nem aí. Vai viver continuando da mesma forma. Mas se ele é aquele que corrige os irmãos, ele está agindo de uma maneira correta. Ele está sendo um homem de Deus. Ele está guiando as pessoas da maneira certa. E ele diz: por isso tal povo, tal sacerdote. E eu os castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merecem nos seus atos. Perceba bem, meus irmãos, Deus não castiga ninguém que é inocente. Deus ele só castiga por conta do nosso pecado. É isso que ele diz aqui no texto. Eu os castigarei pela sua conduta e lhe darei o que merecem pelos seus atos. Meus irmãos, Deus, quando ele castiga o seu filho, quando ele castiga um ímpio, seja o que for, não diga assim: Senhor, eu não estou merecendo. Porque muitas vezes você está em pecado. E aqui eu não estou entrando naquele discurso de muitos falsos profetas que dizem aí não. Mas você conhece dentro do seu interior o que você vive fazendo. Não é esses pecados que muitos dizem aí que existem e que eles vivem fazendo da mesma forma. Mas você sabe aquilo que você está fazendo. E no versículo 10 ele diz: comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. Meus irmãos, toda vez que nós deixamos de adorar o Senhor, nós vamos cair no maior precipício que existe. Esses homens e essas mulheres aqui deixaram de adorar a Deus. Diz aqui que eles vão comer e eles não vão se fartar. Eles vão se entregar à prostituição, mas eles não vão se
multiplicaram, porque eles deixaram de adorar o Senhor. Meus irmãos, deixar de adorar a Deus, deixar de estar na presença de Deus, é a pior coisa que nós vamos fazer na nossa vida. Deixar de estar tendo comunhão com Deus, orando, lendo a sua palavra, estando com os irmãos, é a pior coisa que existe. Tem crente, meus irmãos, que muitas vezes prefere conversar com o ímpio do que com alguém na igreja. Porque a conversa do ímpio é melhor do que alguém na igreja. Será que é? Meus irmãos, deixar de adorar a Deus é uma das piores coisas que nós vamos fazer. E agora dos versículos 11 a 19, ele vai entrar na prática de alguns... Olha o versículo 11, ele diz: a prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o in... Perceba bem, meus irmãos, aqui tem alguns pratos. Primeiro ele diz a questão de prostituição. Aqui não é deixado a Deus, mas algo que eles faziam realmente com as mulheres, com as chamadas meretrizes daquela época. Ou seja, os homens de Deus que estavam envolvidos em prostituição. O velho e o vinho novo tiravam o conhecimento daquelas pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem tem uma mente voltada a... uma mente bebida, seja o que for, ou qualquer pecado, ele é o foco de Deus. Ele vai deixar Deus fazer aquilo que ele gosta. E o que é que ele gosta? Ele gosta de prostituição, ele gosta de beber, ele gosta de matar, ele gosta de roubar. Ele gosta disso. Mas ele não gosta de estar diante de Deus. E quando a gente, meus irmãos, deixa de adorar a Deus, quando a gente entra, o nosso culto também vai piorar. Olha o... Meu povo consulta um pedaço de madeira e um pedaço de pau lhes dá a resposta. Ou seja, o meu povo consulta um pedaço de madeira e um pedaço de pau lhe dá a resposta. Percebemos, irmãos, que religiões, eles consultavam qualquer coisa, qualquer Deus, mas não Deus. E sabe, porque eles não queriam consultar a Deus, porque eles queriam ouvir algo para ele. De maneira bem. Igual aquele profeta na Bíblia, que o rei diz assim, tem um profeta aí de Deus. Ele só diz algo, e o que é que eu vou fazer? Ou seja, meus irmãos, não queremos os conselhos de Deus, nós vamos querer conselhos de outra coisa. Porque o conselho de Deus, meus irmãos, ele vai agir nos nossos corações. O conselho de Deus vai com que a gente mude de vida. Mas se eu vou conversar com alguém que diz que eu estou bem de vida, mesmo que eu esteja numa vida errada, é isso que eu quero. Ou seja, meus irmãos, eles deixaram de adorar a Deus e eles entraram numa idolatria. Por quê, meus irmãos? Olha o restante do versículo. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Eles deixaram a Deus, e eles se prostituíram com outros deuses. Eu vou ficar com esse Deus aqui, porque esse Deus, ele fala a favor de mim, então eu fico com esse Deus. Eu vou falar com aquele Deus que diz que eu tenho que mudar de vida, que eu tenho que fazer isso. Rapaz, eu vou para tal igreja, porque lá fulano vive no mesmo pecado dele e o pastor não diz nada. Eita, aquela dali é que eu gosto. Mas de repente ele chega em uma igreja que o pastor de cara fala logo do pecado do cara. O cara diz, rapaz, aqui eu não volto mais não. O cara tá confrontando o meu pecado. Meus irmãos, e quando a gente olha, é Deus falando no coração daquela pessoa. Mas ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele quer para ele. Não plantou, o cara está dizendo isso.
ou então a mãe, o pai que tem um filho, ou então vice-versa, ou minha mulher. Eu não vou naquela igreja, porque o meu marido comete isso. E se eu for, ele não vai querer ir mais. E você prefere muitas vezes que o seu familiar caminhe para o abismo eterno do que estar numa igreja que não tem salvação, que não tem Cristo. Claro. Por quê, meus irmãos? Porque eles deixaram o seu Deus. Eles quiseram outras coisas. Eles querem estar, meus irmãos, numa igreja que faça bem a eles. Que dizem que eles estão bem diante de Deus, que eles vão ser salvos, independente da maneira que eles vivam. Como diz alguém aí, um pastor que disse, você é o centro de Deus, você é isso, você é aquilo. Então eu quero estar numa igreja dessa. Uma igreja que diga que eu estou bem. Eu não quero estar numa igreja que diga que eu sou pecador e que eu tenho que mudar de vida. Eu não quero estar numa igreja que quando o Jesus chega e diz assim, ó, mas mestre, o que é que me falta? Jesus disse, vende tudo que tens e segue. Claro que Jesus não tinha, ele disse que tinha que vender tudo, mas era algo que estava no coração dele. Prendia ele, Jesus disse, olha, deixa isso e me segue. Já imaginou se fosse Jesus numa época dessa? Já imaginou se fosse Paulo, João? Raça de víboras. Já pensou se fosse Paulo, quando escreve lá a igreja de Corinto, uma igreja, muitos dons, todos os dons, aquele negócio bonito, mas era uma igreja que tinha problema. Mas quando ele chega no capítulo 5 da primeira carta, ele começa a falar de um pecado que tinha lá, de um cara que estava vivendo com a mulher do seu pai. Ele disse, o que é que vocês estão fazendo com esse homem aí de dentro? Talvez esse homem, acho que era um cara bem sucedido, né, na sociedade. Talvez esse homem tinha a oferta mais alta que dava lá no templo. Então ninguém quis dizer nada. E ou seja, meus irmãos, deixam de adorar a Deus e vão adorar outra coisa. Porque o Espírito fez isso com eles. E ele continua dizendo, versículo 13, sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colunas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Veja bem, meus irmãos, eles estão sacrificando nos montes, fazendo toda aquela idolatria. E diz a Bíblia aqui que eles fazem tudo aquilo porque é boa a sombra. É um lugar confortável. Aqui eu estou fazendo meu culto, eu estou prestando tudo isso, eu estou na sombra, eu tenho ar-condicionado, eu tenho isso, eu estou numa cadeira boa. É isso que eu quero para mim. Mas o cara não quer mudança de vida. Mas ele quer estar bem aconchegado na igreja. Ele quer estar louvando a Deus, ele quer estar tendo oportunidade na frente, ele quer ser bem visto onde ele está. Se assentar nos melhores lugares. Exatamente. É isso. Nas praças. Isso. E ele diz, por isso a filha de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Aqui, meus irmãos, era um culto pagão. Naquela época tinha as chamadas sacerdotisas cultuais, que era de um culto pagão que tinha. As pessoas em um determinado momento do culto faziam sexo com essas pessoas lá. E aqui no versículo 14 ele diz, não castigarei a filha de vocês, que se prostituem, nem as noras quando adulteram. Isso aqui é interessante, né? Deus dizia, olha, eu não vou castigar. Eles estavam cometendo pecado diante de Deus, não é? Mas Deus disse, eu não vou castigar vocês. Elas. Mas por que Deus não vai fazer isso? Olha o resto do versículo. Porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. Perceba bem, meus irmãos, esse pecado aqui das filhas deles estavam se prostituindo era culpa dos maridos que estavam saindo com outras pessoas. E Deus diz assim, olha, vocês estão colocando a culpa nas mulheres, mas a culpa não é delas. Se vocês tivessem andado de uma maneira correta diante de mim, isso não iria acontecer. É aquela pessoa, meus irmãos, que joga a culpa do seu pecado no outro. Oxê, o Senhor vai me punir? Mas por que o Senhor vai me punir? Fulano é pecador também.
fulano é isso, fulano é aquilo. Então quer dizer que só eu vou ser punido? Fulano não vai? Você é pecador, meu amigo. Eles estavam dizendo isso, eles estavam colocando a culpa nas mulheres. Mas a culpa era deles, porque eles tinham deixado as suas mulheres e estavam com outras. Eles estavam traindo as suas mulheres. Pecado de adultério, meus irmãos. Aqui com esses homens. E ele termina o versículo 14 dizendo: e um povo que não tem conhecimento corre a sua perdição. Meus irmãos, um povo que não tem conhecimento de Deus, ele corre para a perdição. Não são as palavras de Moisés, mas a palavra de Deus que diz isso. Um povo que não tem conhecimento, ele vai à perdição. Um povo que não tem um sacerdote, um líder que não traz conhecimento ao seu povo, o seu povo está caminhando à perdição. É isso que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos. Porque nós vimos isso. Esse é o reflexo do povo de Deus, porque os sacerdotes abandonaram a lei de Deus e não quiseram. Mas aí no versículo 15 ele diz: se você, Israel, também não faz culpado, Deus está dando aqui, meus irmãos, uma advertência para que o reino não siga o reino do norte. E só, vocês que são do sul aí, não sigam o reino do norte. Vocês que são de Judá, não sigam o reino de Israel. E aqui, meus irmãos, está aquele mesmo exemplo que eu disse. Mas, Senhor, ele peca. Eu tenho permissão de pecar. É isso que Deus está dizendo. Não, você não tem permissão de pecar. Ele peca, mas você vai ter que fazer o contrário deles. Não faça isso. E depois ele diz: não venham a Gilgal. E o que era Gilgal, meus irmãos? Era um santuário israelita que era próximo lá de Jericó. E que as pessoas elas faziam visitas lá. E o culto, muitas vezes, meus irmãos, aqui nesse local aqui, ele era profanado. Não era um culto certo diante de Deus. Depois ele diz: não subam a Bet-Aven. E o que é Bet-Aven? Literalmente, Bet-Aven significa a casa da iniquidade. Perceba bem, 2 locais de culto aqui ele cita. Não venham a Gilgal, porque Gilgal tem um culto corrupto. Não venham a Bet-Aven, porque lá também é um culto corrupto. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que esse sacerdote aqui, esse profeta Oséias, ele não tem medo. Claro que foi Deus que disse: olha, não subam a Gilgal e nem subam a Bet-Aven. Hoje, meus irmãos, nós temos um evangelho muito tranquilo. Às vezes a gente tem medo de falar de algumas denominações. Não vou falar porque vai que tem alguém na igreja que fulano é dessa denominação. Vai que ciclano é desse jeito. E a gente encontra isso aqui, encontra Paulo dizendo: olha, pessoas se desviaram. E Mineu e Fileto se desviaram. Eles citam o nome das pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não faz isso porque a gente tem medo de não ser bem aceito. E na continuação do versículo 15 ele diz: e não jurem dizendo, tão certo como vive o Senhor. Perceba bem, meus irmãos, esses homens eles estavam vivendo o culto, eles estavam vivendo de todo jeito diante de Deus. Mas eles chegavam diante de Deus e ele dizia: tão certo como vive o Senhor. Perceba que homens e mulheres hipócritas diante de Deus. E Jeremias ele já denunciou isso. Jeremias capítulo 7, dos versos 8 a 11, ele diz: eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. E ele diz: o que é isso? Vocês roubam, vocês matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vem e se põe diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações.
Percebam só, meus irmãos. A religião dessas pessoas era algo somente para se esconder. E tem pessoas que são desse jeito. Tem pessoas que estão na igreja somente no intuito de se esconder. Praticam os seus pecados e correm para dentro da igreja. Porque se está dentro da igreja ninguém vai dizer nada. Mas o cara está dentro da igreja no intuito somente de se promover. Dizer que é cristão. Mas o cara não teve em nenhum momento mudança de vida. E no versículo 16 ele diz: como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Perceba bem, meus irmãos, Israel se rebelou. E como é que Israel se rebela? Como uma vaca rebelde. O que é uma vaca rebelde? É uma vaca braba. Chegou perto dela, ela dá um coice, ela dá uma chifrada. É isso que Deus está dizendo aqui, olha, Deus faz tudo com vocês, alimenta vocês, cuida de vocês, faz tudo com vocês, mas o que foi que vocês fizeram? Vocês se rebelaram contra Deus. Vocês são uma vaca rebelde que se alimentam contra Deus. E ele diz, será que o Senhor pode apacentá-los num canto espaçoso? Se eu soltar uma vaca num canto espaçoso, eu consigo pegá-la? Dificilmente. Ela vai correr e vai-se embora, meu amigo. É como se Deus dissesse assim, ó, eu tive que prender vocês. Porque se eu não prendesse vocês, vocês iam de abismo abaixo. E assim, meus irmãos, que Deus faz conosco. Lembremos que nós éramos escravos do pecado. Se Deus não nos mantém aqui na sua mão, nós vamos de desfiladeiro abaixo. Porque o nosso coração é pecaminoso diante de Deus. O que é que Paulo diz? O bem que eu queria fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Esse é o coração do homem. O homem está inclinado ao mal. Mas aqueles que servem a Deus, Deus coloca um freio nessas pessoas. Através do seu Filho amado Jesus Cristo. E no versículo 17 ele diz, Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Veja só, Efraim está entregue aos ídolos. Não tinha mais o que fazer. E Deus conclui dizendo, agora é deixá-lo, não tem o que fazer. Claro, aqui. Mas quando eles vão lá para o cativeiro que eles voltam, eles mudam a sua vida. Porque Deus leva eles lá e vai tratar com eles. Em um local difícil. E no versículo 18 ele diz, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Meus irmãos, esse verso aqui é muito interessante. Sabe o que é que ele nos diz aqui? É que quando eles abusavam de um pecado, eles faziam outro. Olha o que o versículo diz. Tendo acabado de beber, acabou de beber. Não tem mais o que fazer. E agora o que é que eu faço? Eles se entregam à prostituição. Ou seja, meus irmãos, era um pecado em cima do outro. Não tinha nada que pudesse fazer. Eles estavam de um para o outro. Por quê? Porque eles tinham abandonado a Deus. Meus irmãos, essa é a vida de uma pessoa que não serve a Deus. Tem um hino antigo que diz assim, é uma folha seca caída no chão, que vai aonde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. É isso, meus irmãos, aqui. Eles deixam o pecado, abusam do pecado e correm para outro. Porque não querem mais saber disso. Aquele já enjoou. Não é mais a moda aquele pecado, então vamos a outra moda. Agora. E ele diz, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Eles que tinham que amar a honra. Eles estão amando, meus irmãos, agora a desonra diante de Deus. E ele termina dizendo, versículo 19, o vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. O vento os envolveu as suas asas. E aqui, meus irmãos, pode significar duas coisas. Pode ser que futuramente vinha
destruição, um vento repentino iria destruir tudo, ou então eles estavam lá, vivendo o pecado, chegaria um povo e ia matar todo mundo. Ou, meus irmãos, talvez aqui seria um vento de um espírito ruim, que eles estavam sobre ele. Mas Deus diz, olha, essas coisas envolveram vocês, e vocês vão ficar envergonhados. E por que eles iriam ficar envergonhados? Por causa dos seus sacrifícios. Eles iriam ter vergonha diante do povo por conta dos seus atos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é aquele crente que diz assim, eu estou todos os domingos na igreja, estou todas as quartas-feiras na igreja, eu leio a Bíblia. Mas é um cara que vive em pecado. E não existe coisa pior no mundo que alguém chegar para vocês assim, mas não é crente? Porque cometeu isso. Não é isso que você manda eu fazer porque você não faz. É isso que ele está dizendo, meus irmãos. Eles iriam passar vergonha por conta da vida que eles estavam passando. E eu termino, meus irmãos, com algumas aplicações. Primeiro, meus irmãos, o povo de Deus ele é chamado a ser luz nesse mundo. Quando há luz, ele não está, vamos supor, não pode distinguir entre luz e trevas, tem algo errado. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você, como diz aqui o texto, versículo de número 1, você tem verdade, você tem amor e você tem conhecimento de Deus. É porque se você não tem isso, é porque tem algo de errado na sua vida. O crente ele vai ter que ter mudança de vida. Segundo, meus irmãos, cuidado com muitos pastores que estão aí, travestidos como homens de Deus. A Bíblia diz que Satanás ele se transforma em anjo de luz. Ele vai fazer muitas coisas. Cuidado com aquele sacerdote que não quer. Cuidado com aquele líder que não quer de maneira alguma confrontar o seu pecado. Tenha cuidado com essa pessoa. Terceiro, se você tem um líder que confronta o seu pecado, dê glória a Deus por isso. Porque não é todos que fazem isso. Porque eles têm medo de perder muitas vezes o dinheiro do seu salário. Eles têm medo de perder a vida que eles levam muitas vezes. Então, se você tem um homem desse perto de você que confronta o seu pecado, dê glória a Deus todos os dias a Deus. Porque esse é um homem de Deus. Segundo, meus irmãos, aliás, quarto, que nós, meus irmãos, nunca possamos abandonar a Deus. Porque um dia que nós abandonamos a Deus, nós vamos cair em idolatria. Nós vamos deixar de adorar a Deus e vamos adorar outra coisa, que não é Deus. Quinto, meus irmãos, os pecados de muitas pessoas nós temos que evitar. Não é porque fulano faz, nós temos que fazer. O versículo 16 ele diz isso. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Cuidado com esse seu palavreado, dizer assim, mas fulano faz, eu faço também. Não faça o mesmo pecado que ela tem. Porque a Bíblia é clara. Você condena aquelas que têm pecado, mas você faz a mesma coisa. Você tem que ter uma vida diferente diante dessas pessoas. E por último, meus irmãos, que Deus ele coloque essa palavra nos nossos corações. Que nós possamos ser homens e mulheres cheios do conhecimento da palavra de Deus. E aí, quando eu digo isso, não só pastor, líder, seja quem for, mas que nós possamos ter esse conhecimento da palavra de Deus. Porque na hora que vier um líder desse que não conhece a palavra de Deus, nós vamos conhecê-lo. E nós não vamos de maneira alguma ser enganados por ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nós temos a tua palavra, Deus. Muitas vezes nós somos negligentes, muitas vezes nós somos falhos diante de ti, Senhor. Mas se a gente, ó Pai, se apegar à tua palavra, o Senhor tem uma grande obra nas nossas vidas, Senhor. Não importa, Deus, a nossa condição financeira,
Não importa, Deus, aquilo que nós somos perante os homens, mas o que importa, Senhor, é a vida que nós temos diante de Ti. Nos ajuda, Pai, a sempre compreender a Tua palavra, Senhor. Fala sempre aos nossos corações e sempre, Senhor, nos repreende, ó Deus, porque nós somos os Teus filhos, ó Pai. Que se, ó Pai, a gente se desviar em algum caminho, que o Senhor, ó Deus, nos traga de volta. Que o Senhor faça igual aquela ovelha perdida, Senhor, que as 99 ficaram lá e o Senhor foi em busca de nós. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. A palavra está com o Tiago. Obrigado, Moisés, pela palavra. Foi muito boa. Só ler os pedidos aqui, tem alguns. A Tatiana, que é a filha do nosso irmão Antônio, pede oração pela família, pelos projetos e por todos aqueles que estão em leito de hospital. A gente vai orar por isso, Tatiana. A Damires também está pedindo pela sua família, pelo seu ministério, confirmação de ministério, moradores de rua e todos aqueles que não têm forças para voltar para a casa do Pai. Amém. Deus abençoe, Damires. A gente está com saudade de você aqui conosco também. A irmã Zefinha pede oração pela saúde, pelos missionários. O Dean Brito, ou Dean Brito, pede que ore pela sua família. A gente vai orar, Dean. Seja bem-vindo também assistindo a gente. E o Gustavo Pereira também. Deus abençoe, Gustavo, por estar assistindo a gente. A irmã Beta também está assistindo a gente. Então a gente teve bastante gente acompanhando. Então nós vamos orar por isso. Pela Tatiana, pela Damires, pela irmã Zefinha, pelo Dean, ou Din, e pelo Gustavo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela mensagem maravilhosa que recebemos, que nós não nos afastemos de Ti, Senhor Deus, e que não nos iremos com outros deuses, Senhor Deus, porque quando nos afastamos de Ti, nós vamos adorar, Senhor Deus, um pedaço de pau, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, nós vamos adorar qualquer coisa que apareça na nossa frente, Senhor. Então, não permita, Pai, que nós nos afastamos de Ti, Senhor Deus, para que nós possamos continuar, Senhor Deus, Te amando a cada vez mais, Senhor. Te peço por esses pedidos feitos, Pai, pela sua vida Tatiana, pela sua família, Pai, pelos seus projetos, pelos seus moradores de rua, aqueles que realmente estão fracos, que não conseguem voltar, Senhor Deus, para a casa do Pai, como pede a Damires, abençoe também, abençoe o Gustavo, que está nos visitando, o Dean, que pede também pela sua família, Senhor, abençoe a nossa irmã Zefinha, que está nos vendo, guarda, abençoe sua saúde, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, abençoe a nossa Nambeta, que também está assistindo a gente, todos aqueles que não colocaram mensagem, mas estão acompanhando a gente. Então, esteja abençoando em qualquer lugar em que estejam, nesse Brasil, Pai. Abençoe em cada local, Pai. Muito obrigado por tudo. Nos despede para os nossos lares. Dê esse término de semana que seja abençoado também, Pai. Muito obrigado por tudo. É isso que te pedimos e já agradecemos no Teu precioso nome, Jesus. Amém. Graças e paz, irmão. O menino está me esperando. Amém, meu irmão. Deus abençoe.